comigo: o Senhor tem poder para restaurar vidas. O Senhor tem poder para restaurar vidas. E orientado por Deus, quero me deter nas próximas sextas-feiras falando sobre 7 aldeias. 7 aldeias em que Cristo entrou. Cada aldeia diferente uma da outra. Quero falar de ordem cronológica. A primeira das 7, dentro da cronologia bíblica, é esta, de Betsaida. Em cada sexta-feira, queremos aqui trazer uma palavra sobre uma aldeia e o que Cristo realizara dentro desta aldeia, e fazer uma conexão do texto com os personagens inseridos no texto, trazendo uma aplicação para os que estiverem nesta casa e os que estiverem nos ouvindo. O texto escolhido pelo Espírito Santo hoje foi Marcos 8, 22 ao verso 26, da qual já foi lido nesta noite, nesta casa. Quero lê-lo, portanto, novamente, rapidamente. Aqui Marcos, somente Marcos, nenhum outro evangelista, nem Mateus, nem Lucas e nem João, e em nenhum outro lugar na Bíblia registra este milagre. Somente Marcos, João Marcos, filho da irmã Maria, o Marcos que abandonou Paulo na primeira viagem missionária que Paulo fizera, o Marcos, sobrinho de Barnabé. Esse Marcos, então, ele registrou um milagre, da qual hora eu passo a ler. Verso 22, se quiser acompanhar no telão, fique à vontade. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego na mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos. Perguntou-lhe: está vendo alguma coisa? E o homem que era o alvo de Jesus naquela ocasião responde para Jesus. Ele levanta os olhos e disse: estou vendo, pois os vejo os homens como árvores que andam. Depois tornou-lhe Jesus a pôr as mãos nos olhos. Aí o homem que era alvo de Jesus dentro de uma aldeia olhou firmemente e ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E Jesus libera uma palavra para ele, no verso 26, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém? É uma mensagem que eu quero trazer-vos, uma meditação, um pensamento, uma mensagem textual, aquela que você lê o texto, explica o texto, aplica a exegese, ou seja, extrai do texto o que está no
texto, usando as informações e as revelações trazidas pelo Espírito Santo. Serão 7 aldeias, e aqui está a primeira, aldeia de Betsaida, sabendo nós que não havia só essa Betsaida, havia outra Betsaida. O texto sagrado no verso 22 diz que Jesus chegou a Betsaida. Jesus chegou em uma aldeia. Jesus chegou em um lugar considerado por tantos um lugar, uma terra inóspita, uma terra sem nenhum atrativo, uma terra que não era um centro comercial. A aldeia não tinha uma renda per capita da qual atraísse para si turistas. Era uma aldeia. Quando se fala de aldeia, fala de lugares pequenos. Quando se fala de aldeia, fala de lugares em que o povoado são poucos. Quando se fala de aldeia, fala-se de lugares em que o povo que lá reside, na grande maioria das vezes, são pessoas carentes, são pessoas dependentes, são pessoas que estão à mercê da própria sorte, são pessoas que muitas vezes dependem da ajuda externa, depende de ajuda de alguém que possivelmente more em uma cidade aonde o centro comercial é mais abastado. Então a cidade maior, próxima à aldeia, injeta recursos, injeta dinheiro dentro da economia da aldeia. É comum, é fato, é algo inquestionável você observar pessoas que moram em lugares pequenos irem trabalhar em lugares maiores. Ele mora numa cidade pequena, temos aqui exemplo nesta noite. Pessoa que mora num lugar menor, mas busca o seu pão em uma cidade maior. Porque na cidade maior gira-se mais dinheiro. Na cidade maior, as possibilidades de rendimentos são maiores e melhores. Então aqui Jesus ele chega em uma aldeia. Primeiro ponto, eu quero tentar ser sucinto e peço para que você redobre a sua atenção, para que você não perca alguns pontos que estão dentro desse texto, que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com quem nos ouve nesta noite. Jesus ele chega, e é muito bom quando ele chega em nossa aldeia. É muito bom quando a sua grandeza visita a nossa pequenez. É muito bom quando a sua fortaleza visita a nossa fraqueza. É muito bom quando Jesus chega. É muito bom quando Jesus responde. É muito bom quando Jesus, numa área em que está enferma, Jesus ele chega com a cura. Em uma família que está destruída, Jesus ele chega. Aonde a guerra tem tomado conta, o Jeová Shalom, o Deus da paz, ele chega. Bata no peito comigo e diz assim: Jesus chegou hoje na minha aldeia. Diga bem forte: Jesus chegou na minha aldeia. Jesus chegou para resolver. Jesus chegou com cura. Jesus chegou com libertação sobre a minha vida, sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega, no texto ainda estou, diz a Bíblia que trouxeram a ele, já que a solução chegou, já que o rei chegou, já que o mestre divino chegou, já que Jesus chegou aonde o grande não quer chegar.
já que Jesus chega em um lugar em que o fariseu não quer ir, o religioso não quer ir, mas Jesus ele vai. Então quero dizer a alguém que me ouve nesta noite, talvez você esperou que alguém chegasse até você com uma resposta, talvez você esperou que alguém chegasse com uma cura, talvez você esperou que alguém chegasse com uma notícia que salvasse o teu final de semana, e talvez essa notícia não chegou, e você está indagando por quê, e você veio no culto hoje. Talvez você está indagando por quê está ouvindo essa transmissão, esse vídeo, essa mensagem hoje. Saiba, aquele que jamais te decepciona, aquele que jamais vira as costas para você, ele acabou de chegar na tua vida, na tua família, com resposta, com providência, com libertação, com cura, abrindo porta até mesmo onde não tem parede. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chegou a Betsaida, uma aldeia, e ali havia algumas pessoas dentro daquela aldeia que conviviam naquele lugar. E convivendo eles naquela aldeia, havia um personagem dentro da aldeia que a Bíblia não menciona o nome, a Bíblia menciona a condição daquele homem. Aquele homem que estava na entrada de Jericó, a Bíblia dá o nome para ele, Bartimeu. Era um cego, Bartimeu, filho de Timeu. O cego de João capítulo 9, que era cego desde nascença, a Bíblia também não menciona o nome dele. E aqui está mais um cego da Bíblia, que a Bíblia não menciona o nome dele. Menciona que ele estava dentro de uma aldeia. E Jesus ele resolve entrar naquela aldeia. Quando Jesus entra, o povo da aldeia faz um pedido para Jesus. Não foi o cego que pediu. O Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu, na entrada de Jericó, ele pedia, ele clamava, e clamava cada vez mais alto. Mas esse cego não clamou, esse cego não pediu, esse cego nem ficou sabendo que Jesus entrou, porque ele não viu Jesus entrar na aldeia. Por que ele não viu? Porque era cego. Mas algumas pessoas resolvem, algumas pessoas que viram Jesus entrando, essas pessoas que viram Jesus entrar, foram até Jesus e começaram a rogar, pedir, implorar, não por eles, mas pelo cego. Aqui nesta casa hoje, tem pessoas que já viram Jesus, já viram a glória dele, já viram do que ele é capaz, já viram do que ele pode fazer, como o povo judeu, os hebreus, que viram o mar vermelho se abrir, viram as muralhas de Jericó cair, viram a coluna de fogo, viram as codornizes, o maná, viram tantos milagres. E nós que estamos nesta casa, nesta noite, nós também já vemos, já vimos, já presenciamos o que Deus é capaz de fazer na minha, na sua, na nossa vida. Jesus ele disse para Marta em João 11:40: não te hei dito que se creres, verás a glória
de Deus. Diga comigo assim: quem crê, vê. Quem crê, vê. Não é crer para ver. Não é ver, perdão. Não é ver primeiro para crer. Mas se você quer ver, você precisa crer. Se você não crer, você não verá. Você nunca verá acontecer aquilo que Deus já prometeu para você, aquilo que você tem orado e pedido. Tiago diz: ore com fé, não duvidando, para que não seja como as ondas do mar, que é levado de um lado para o outro pelo vento. Então creia para ver. Dentro dessa aldeia, voltando no texto, algumas pessoas viram Jesus entrar, e aos ouvidos desses que viram, chegou também a notícia, qual? Ele curou a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Ele ressuscitou a Lázaro. Esse que acabou de entrar, que nós estamos vendo ele aqui dentro, um dia na entrada da cidade de Naim, ele tocou no esquife e disse para o menino: levanta. O menino levantou. Esses que viram, esses que tiveram a visão de um Jesus dentro da aldeia, talvez receberam a notícia também. Qual? Esse Jesus um dia entrou na casa de Jairo. Ele liberou uma palavra lá dentro dizendo: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta e anda. Então essas pessoas que estavam dentro da aldeia, que viram Jesus entrando, que viram Jesus entrando, ouviram do que Jesus era capaz e correram até Jesus. E o cego está lá, sem ver, sem ouvir, sentado, carregado de um lado para o outro, pela mão dos outros, preso dentro da aldeia. E eu quero querer que nesta noite, os que estão aqui nesta casa e os que estão me ouvindo, não está na condição de cego, de ser levado de um lado para o outro, carregado por alguém. Mas eu quero crer que todos quanto aqui estão, são daqueles que já viram Jesus entrar, já ouviram do que Ele é capaz de fazer, e tem possibilidade de ir até Jesus e falar: Jesus, eu sei do que o Senhor é capaz, eu sei o que o Senhor pode fazer, e eu quero rogar, eu quero interceder, eu quero pedir por alguém que está cego. Talvez você conheça alguém que está cego. Talvez você conhece alguém, trabalha com alguém, vive com alguém, estuda com alguém. Talvez você vive do lado de alguém ou na tua família. Você sabe de alguém que está cego espiritualmente, que não vê Jesus agir, que não vê Jesus operar, que não vê Jesus salvar, que não vê Jesus operar milagres. Então você é um desses que vai rogar, que vai interceder, chegar em Jesus em oração e apresentar a causa do cego. Se eu perguntasse aqui para qualquer um de vocês, nominar
dar nomes a pelo menos 3 cegos que você iria rogar por ele diante de Jesus, você não teria dificuldade. As primeiras pessoas que você iria lembrar são pessoas que têm um vínculo afetivo com você muito próximo. Sim ou não? Meu pai, minha mãe, meu marido, minha filha, meu filho, meu genro. Aí você iria perceber que 3 pessoas é pouco. Tem muito mais do que 3. Sim ou não? Muito mais do que 3. Para nós rogarmos. Eu vejo algumas faces aqui. E conhecendo um pouco de quem você conhece, conhecendo um pouco o cenário que você convive, tem pessoas aqui que tem mais de 10 cegos para rogar. Tem muito cego que está preso dentro da aldeia. Sim ou não? Só quem concorda, levante a mão e dê glória a Deus. Muito mais, irmãos. Carregado de um lado para o outro. Mas glória a Deus que dentro daquela aldeia tinha um grupo de pessoas que rogava. O que é rogar? Pedir, implorar. Vamos no texto. No verso 22 disseram: e rogaram-lhe que lhe tocasse. Queridos, se parássemos aqui, já estava de bom tamanho. Ó, a última palavra, deixa no texto. Marcos 8, 22. Qual era o pedido deles? Que lhe tocasse. Ó, Jesus, toca no meu pai. Ó, Jesus, toca na minha mãe. Ó, Jesus, toca no meu irmão. Ó, Jesus, toca na minha tia. Ó, Jesus, toca nela, toca nele. Era assim que eles estavam dentro da aldeia. E talvez o cego não estava sabendo de nada, não estava vendo nem quem estava diante dele. O cego não estava sabendo o que estava acontecendo, porque ele era cego. Quantos cegos está em volta da gente, irmãos? No verso 23, pode deixar lá. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Os que intercediam, irmão Joel, os que intercediam, os que rogavam e pediam: toca nele, Jesus. Jesus resolveu tocar. Agora preste atenção nisso. Jesus não tocou e saiu de perto. O toque de Jesus foi além de um simples relar, de um simples toque. Jesus pegou na mão dele. Jesus pegou na mão daquele homem e, respondendo a súplica de alguém, Jesus vai lá no cego e pega ele na mão. Jesus foi além do pedido. O pedido era: toca. Jesus resolveu tocar, mas ele segurou na mão. E por um tempo ficou segurando na mão dele. E isso é profético nesta casa, nesta noite. Jesus quer segurar na mão de algumas pessoas que você tem orado por ele, que você tem orado por ela. Jesus quer ir além. Ele não quer apenas tocar, virar as costas e ir embora. Não, senhor, não, senhora. Jesus quer segurar na mão dela.
aleluia, na mão dele, e tomando o cego pela mão, o conduziu, o levou para fora da aldeia. Jesus toca, respondendo à oração, e Jesus curou esse homem lá dentro da aldeia. A pergunta: Jesus curou esse homem dentro da aldeia? Não. Respondendo à súplica das pessoas que moravam na aldeia, respondendo à súplica das pessoas que viam e ouviam Jesus, Jesus pega na mão daquele homem que está cego e o leva para fora da aldeia. Jesus não poderia fazer um milagre lá dentro? Poderia. Não fez por quê? Porque Jesus queria operar um milagre muito maior. Qual? Não adiantava Jesus curar a cegueira dele e ele continuar preso dentro daquela aldeia. Jesus tinha algo muito maior. Jesus tinha algo muito melhor para aquele homem, Tainá. Os outros poderiam continuar lá na aldeia, mas para aquele homem, Jesus queria tirá-lo de lá. Os demais, eram habitantes daquela aldeia, moravam naquela aldeia, residiam naquela aldeia. Os demais, aqueles que intercederam pelo cego, eles tinham residência fixa lá. Mas esse cego, não. Esse cego estava de passagem. E eu provo isso no texto um pouco mais adiante. Aquele cego estava cego numa condição não muito agradável. Só que pior do que ser cego é estar cego dentro de um lugar que não é o seu lugar. E tem muitas pessoas assim, que além de estar cego, estar preso em uma aldeia que Jesus não o quer lá. Então Jesus queria operar pelo menos 3 milagres na vida desse cego. Eu disse quantos milagres? Quantos? 3. O primeiro milagre, que era um dos mais importantes, tirar ele da aldeia. Porque ele era cego, estava preso na aldeia, e Jesus vai lá dentro da aldeia para tirá-lo de lá. E se fôssemos dar nome a essas aldeias que prendem algumas pessoas que estão cegas, existem muitas aldeias. A pessoa está cega e está presa lá dentro. Está cega e está presa naquela rodinha. Está cega, não consegue enxergar e está lá na roda dos escarnecedores. Uma aldeia que Jesus não quer que você fique. A pessoa está cega, está lá na rodinha de pessoas que aborrecem, abominam, pessoas que se levantam contra Deus e tudo que se chama Deus. Aldeias, aldeia da incredulidade, aldeia da dúvida, do medo, tantas aldeias, pessoas presas lá dentro. Mas Jesus, ele entra e pega na mão dessa pessoa que está cega lá dentro. E eu imagino aquele homem, aquele cego, pegando na mão de Jesus, e esse homem sentindo agora um toque diferente. Já não era um toque mais de um ser humano comum qualquer.
A voz que bradava próximo dos ouvidos daquele cego não era mais a voz daqueles que ele estava acostumado a ouvir todo dia, não. Era a voz do meigo nazareno, que segurou na mão dele. E eu imaginei ele perguntando: quem é que está segurando na minha mão? E Jesus fala: sou eu, o teu libertador, o teu salvador. Entrei aqui, estou respondendo a oração de alguém, para tirar você desta aldeia. Estou entrando nesta aldeia da angústia, porque alguém tem orado por você. Estou segurando na tua mão para tirar você de dentro desta aldeia, da solidão, do desprezo, da amargura. Eu entro hoje para tirar você de dentro desta aldeia que tem traumatizado a tua vida. Ele entra, pega na mão daquele homem e leva esse homem e conduz esse homem para fora da aldeia. Uramagá, subriamante, ele me andarás. E quando estando eles fora da aldeia, Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Deixa no texto. Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Jesus cuspiu, tocou no verso de número 23, e impôs as mãos e fez uma pergunta para ele. Agora o diálogo não é entre os moradores da aldeia e Jesus. Agora a palavra que é liberada não é para os residentes da aldeia. Agora Jesus começa a ter um diálogo direto com o cego, com aquele que era digno de misericórdia e de dó, aquele que Jesus tirou da aldeia. Agora sim Jesus começa a falar com ele. Dentro da aldeia, Jesus não tem uma palavra sequer para dar para ele. Enquanto esse homem está dentro da aldeia, esse homem não recebe nenhuma palavra de Jesus. Ele não entende, ele não compreende. E Jesus deixa para falar com ele. Quando Jesus tira ele da aldeia, quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas próximas a você que Jesus está tirando aos poucos, lentamente, tirando de dentro de algumas aldeias. Hora que ele estiver do lado de fora daquela aldeia, Jesus vai tocar nele de novo. Segundo toque, Jesus vai fazer uma pergunta para ele. E Jesus vai liberar uma palavra para aquela pessoa. Seja o teu pai, seja a tua mãe, seja o teu filho, seja o teu genro, nora. Jesus vai liberar uma palavra. E esse homem desse texto, diz a Bíblia assim, Jesus pergunta: você agora fora da aldeia, estou tocando em você, e eu te faço uma pergunta: você consegue ver agora? Você consegue enxergar? Você consegue ter discernimento? Você sabe diferenciar entre a mão direita e a esquerda? O que vale se dizer, você agora tem visão espiritual aberta, porque a aldeia não te permitia enxergar. As pessoas na qual você convivia não permitia você enxergar a realidade espiritual. As pessoas na qual você estava aliançada
as pessoas na qual você sentava na mesa com elas, não permitia você ter um relacionamento profundo comigo. Agora é só eu e você e eu. Agora eu falo e vou perguntar para você: você consegue enxergar agora? Você consegue entender? E a resposta daquele homem para Jesus é: mais ou menos assim. Obrigado por ter me tirado da aldeia em que eu estava de passagem nela. Obrigado porque o Senhor entrou lá para me tirar de lá. Obrigado porque o Senhor atendeu a oração de alguém que orou por mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor segurou a minha mão e me tirou de lá, porque eu sozinho eu não conseguiria sair. E obrigado porque o Senhor tocou em mim agora, mais uma vez fora da aldeia. E obrigado porque o Senhor está perguntando se eu estou enxergando bem. Porque os outros já tinham desistido de mim, mas o Senhor não desiste. Os outros já tinham dito que para mim não tinha mais jeito, mas o Senhor segurou na minha mão, me tirou de dentro daquela aldeia e agora faz questão de conversar comigo em particular e me libera a pergunta se eu estou vendo bem. Eu sei que a minha resposta vai decepcioná-lo, mas eu preciso ser sincero. Eu sei que a minha resposta não é o que o Senhor queria ouvir. Depois de tanto que o Senhor investiu em mim, eu preciso ser sincero. Eu olho para os homens e dá a impressão que são árvores que estão andando. Eu olho para as árvores e dá a impressão que são homens. Eu não estou bem ainda. Eu não estou 100% ainda. A minha visão não está boa ainda. Eu ainda misturo as coisas. Eu ainda não tenho discernimento. Eu ainda não sei quando é a carne e quando é o Espírito. Às vezes dá vontade de parar. Às vezes dá vontade de desistir. Eu sei que não é isso que o Senhor esperava ouvir de mim. Obrigado porque o Senhor vem investindo em mim tanto tempo. Eu ainda não estou bom. Eu ainda não oro tanto que eu precisava orar. O Senhor vem investindo em mim tanto tempo e nem a Bíblia eu pego para ler. O Senhor investe em mim tanto tempo e eu continuo carnal. Eu continuo murmurador, frio. Me perdoa, Senhor, estou mais ou menos. Para mim tanto faz, se é homem, se é árvore, eu não sei direito. Jesus poderia dizer assim, torna a dizer, Jesus poderia dizer, o que eu poderia fazer eu já fiz. Já tirei você de dentro da aldeia. Já peguei na sua mão. Já carreguei você. Já cuspi nos seus olhos. Já toquei em você. Jesus poderia dizer, já liberei palavra rema para você. E você continua essa mesma pessoa, esse iceberg espiritual, e você continua apático, apática, indiferente, e você continua dessa forma, sem separar o santo do profano, tanto faz como tanto fez, ir para a igreja, não ir para a igreja, orar e não orar, jejuar e não jejuar. Jesus poderia falar assim, ó, se vira, estou indo buscar outro. Mas o texto diz, no verso 25, depois
tornou. Outra vez. De novo. Diga comigo outra vez. Diga comigo de novo. Que esta palavra fique bem cravada em coração. Que esta palavra fique bem cravada em cada coração dos que estão aqui, dos que estão nos ouvindo. Que Jesus sempre terá um de novo. Jesus sempre terá uma outra oportunidade. Jesus sempre dará uma outra chance. Jesus sempre vai dizer: te perdoo de novo, levanta e anda. A Bíblia diz no verso 25: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Não foi nos pés, não foi nas mãos, não foi na barriga. Jesus colocou as mãos de novo onde? Onde? Nos olhos. Aonde estava o problema no homem? Os olhos. É aí que Jesus sempre vai insistir em colocar a mão. Aonde está o problema? Aonde está a dificuldade? Aonde está a tua fraqueza? Aonde está aquilo que te faz cair? Aonde te impede caminhar melhor? Aonde te impede ser honrado no meio dos teus, no meio da cidade? É aí que hoje Jesus está colocando mais uma vez a sua mão. Quem recebe esta palavra, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Depois tornou a pôr-lhe a mão nos olhos. Jesus de novo. Hoje, na primeira aldeia de Betsaida, ele entra para tirar um homem da aldeia, para fazer esse homem enxergar. Olhe para alguém que está do seu lado. Olhe para alguém, olhe para alguém. Vou dar um tempo para você. E diga assim: hoje você sairá dessa aldeia. Jesus te chama para viver algo sobrenatural. Existem alguns irmãos que nunca vai sair da aldeia. Existem alguns que vai continuar preso lá. Mas para quem crê, para quem está rogando aqui hoje por alguém, jejuando 2, 3 vezes por semana, Jesus manda dizer: ele vai entrar naquela aldeia e vai tirar os teus. Glória ao nome do Senhor. No verso 25, e eu termino. Jesus tem um segundo toque. Jesus tem um terceiro toque. Jesus tem um quarto toque. Jesus tem um quinto toque. Irmã Adriana, ele vai tocar quantas vezes for preciso. Mas que aquela pessoa não vai ficar dentro da aldeia, não vai. Que aquela pessoa vai continuar cega, não vai. Que aquela pessoa vai continuar presa, não vai. Assim diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus tornou a colocar a mão nos olhos. E quando Jesus coloca a mão nos olhos, esse homem olha firme. Firme. Sabe aquela olhada constrangedora, olho no olho? Quer saber se alguém está falando a verdade? Olha bem dentro do olho dele.
penetrante, um olhar firme. Esse homem não tinha esse olhar firme, ele tinha um olhar vacilante. Olhar vacilante é aquela pessoa que não consegue fixar o olhar um no outro. Você faz uma pergunta, e geralmente quem é dissimulado faz isso. Quem anda na mentira faz isso. Quem não anda na verdade, quando ele se sente pressionado, ele olha para um lado, olha para o chão, olha para baixo, olha para a esquerda. Mas depois que Jesus toca nesse homem, tira ele da aldeia, libera uma palavra para ele, ele olha, olho no olho, tete a tete, não tem mais o que esconder, já não anda mais na mentira, anda agora na verdade, já não tem medo mais da luz, saiu das trevas da aldeia. Termino dizendo, ele passou a olhar firme no texto, ficou restabelecido. Restabelecido. Agora era um homem restabelecido, enxergando de fora da aldeia. Restabelecido, enxergando de fora da aldeia. Aleluia! E Jesus termina o texto, Marcos termina o texto dizendo no verso 26, Jesus deu uma ordem. Jesus primeiro fez uma pergunta, depois ele dá uma ordem. Jesus faz a pergunta, está vendo bem? Jesus toca, e agora Jesus libera uma ordem, mandou, deu uma ordem. E qual era a ordem? Vai para sua casa. Você tem uma família, tua família está te esperando. O que você estava fazendo preso dentro da aldeia? Tua esposa, teu marido, teus filhos. Você tem uma casa, e o teu lugar não é nessa aldeia. Entrei lá para te tirar da aldeia, mas agora eu tenho uma palavra para você. Vai para casa, vai viver com os teus, viva com a tua família. E no meu texto aqui não está ali, está ali também o texto no telão. E não entres na aldeia. Oh glória! Jesus entrou na aldeia para tirar o homem da aldeia. E quando tira o homem da aldeia, cura o homem, restabelece, restaura esse homem. Esse homem está enxergando. Agora ele consegue ver. Vê quem? Vê o Filho de Deus. Ele consegue ouvir e recebe a ordem. Qual é a ordem? Volta para casa e deixa essa aldeia de lado. Esquece ela lá. Deixa as pessoas da aldeia para lá. Há momentos na nossa vida que precisamos fazer isso. Se coloque em pé comigo, igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Quero orar com você no nome de Jesus. Querido Deus, Pai Santo e Justo,